Olá, tudo bem? Essa aula é sobre efeitos da condenação. Nós vamos começar falando sobre os efeitos penais da condenação, que são efeitos automáticos. Quando eu sou condenado criminalmente, por óbvio, eu tenho uma pena para cumprir e a partir daquele momento, meu nome vai ser inserido no rol de culpados e se eu cometer um segundo fato, serei considerado reincidente. Então, esse é o efeito penal automático. Além disso, nós temos a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. A partir do momento que eu fui condenado criminalmente, a obrigação de indenizar ela se torna certa. A gente pode discutir o quantum dessa indenização, mas o dever de indenizar ele já existe. Além disso, nós temos como efeito automático a perda dos instrumentos, dos produtos e dos proveitos do crime. Aqui é importante lembrar que o instrumento do crime eu vou perder ele quando ele for ilícito. O produto do crime é aquilo que veio diretamente do crime e o proveito é aquilo que indiretamente veio do crime. Então vamos pensar o seguinte: se eu estou traficando drogas, o valor que eu obtive com o tráfico diretamente é produto. Agora, se com esse valor eu comprei um carro, eu comprei um imóvel, isso é proveito. Então, tudo isso, de regra, com a condenação criminal, já vai implicar na perda. A gente faz a ressalva aqui em relação ao terceiro de boa-fé, porque lembre o seguinte: quando eu estou, por exemplo, traficando com um veículo, eu estou fazendo uma teleentrega de droga e eu sou pega pela Brigada Militar. Nessa hipótese, pela exigência da lei de drogas, o veículo, se eu for condenado, o veículo vai ser perdido. Mas esse veículo ele pode ser de um terceiro e esse terceiro pode nem ter ciência que eu estou praticando o tráfico de drogas. E aí seria injusto que esse terceiro fosse prejudicado por um fato que ele sequer tem ciência. Lembrando, no direito penal brasileiro, a responsabilidade é pessoal, não existe responsabilidade objetiva. E se nós fizéssemos esse terceiro que não tem ciência alguma do fato criminoso perder o veículo, seria uma espécie de responsabilidade objetiva. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos admitir que esse terceiro de boa-fé comprove e aí possa pedir a restituição do bem e com isso não seja atingido por esse efeito da condenação. Afinal de contas, a condenação não é dele. Além disso, nos efeitos automáticos da condenação, eu coloquei uma observação em relação ao confisco alargado, que está previsto no artigo 91A do Código Penal e foi uma novidade inserida pelo pacote anticrime, que é a hipótese de nós termos não só o perdimento dos bens que comprovadamente são ilícitos, mas aqueles bens que a gente tem uma procedência duvidosa. Então, o artigo 91, ele inverteu a lógica. No momento da denúncia, é possível que o Ministério Público indique bens que não batem com a renda comprovada do acusado. E aí cabe ao acusado fazer prova da origem lícita daqueles bens. De uma forma bem genérica, essa é a previsão do confisco alargado e eu recomendo a leitura do artigo 91A do Código Penal. Depois nós temos efeitos que eu coloco aqui como efeitos não automáticos. Por quê? Porque o nosso legislador, lá quando redigiu o Código Penal brasileiro, ele foi super didático. O artigo 91 era unicamente sobre efeitos automáticos que o juiz não precisava declarar na sentença condenatória e o artigo 92 era sobre efeitos não automáticos, que só incidiriam se expressamente o juiz declarasse na sentença. Só que, no final de 2024, o legislador brasileiro fez alterações de forma a incluir no artigo 92 situações de efeitos automáticos. Então ficou um pouco bagunçado, mas ainda assim eu coloco o artigo 92
como o artigo dos efeitos não automáticos. Depois a gente vai fazer as ressalvas. O que não é automático, então? Primeiro, perda de cargo, função ou mandato. Só vai acontecer ou só pode acontecer se a pena for igual ou superior a 1 ano, no caso dos crimes cometidos com abuso de poder ou com violação de dever funcional ali com a administração pública, ou então se a gente tiver pena acima de 4 anos. Note que quando o legislador fala que vai ter a perda, né, se o juiz assim declarar, para condenações acima de 4 anos, a gente pode comparar isso lá com o artigo 44. No artigo 44 do Código Penal, as condenações até 4 anos, eu posso substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Então, se eu tiver um funcionário público condenado por uma pena de 3 anos, ele pode não ir preso. Então, ele tem como seguir na atividade dele. Ou seja, estou tentando mostrar aqui que esse efeito não automático conversa com o restante da legislação. Segundo efeito não automático, incapacidade para o poder familiar, que pode ser atribuído se houver o cometimento de um crime doloso, sujeito à reclusão e cometido contra a pessoa titular do mesmo poder familiar, contra descendente, contra tutelado, curatelado ou então com violência de gênero contra a mulher. E terceiro efeito não automático diz respeito à inabilitação para dirigir veículo quando o veículo é usado como instrumento para o crime. Exemplo, eu quero lesionar alguém e eu uso o veículo para atropelar esta pessoa. O que são as ressalvas sobre esse artigo 92, que é o artigo dos efeitos não automáticos? Diz respeito às condenações por crime de gênero contra a mulher, porque são automáticos também a perda de cargo, função e mandato, bem como a incapacidade para o poder familiar, ou seja, a hipótese 1 e a hipótese 2, no caso de crimes envolvendo a Lei Maria da Penha, também passaram a ser efeitos automáticos da condenação. Também lembro que nessa alteração recente que a gente teve da legislação, a lei proíbe a nomeação, designação ou diplomação do condenado por violência de gênero contra a mulher, desde o trânsito em julgado da condenação até o efetivo cumprimento da pena. Essa normatização ela é mais gravosa e, portanto, só vale para fatos ocorridos depois da vigência da norma, que, como eu falei, é do final de 2024. Com isso, nós encerramos essa aula sobre os efeitos da condenação. Eu espero que tenha ficado claro e até mais. Tchau!